Olá a todos, né? Bem-vindos a mais uma palestra. Dou boas-vindas aqui ao quinto Congresso Nacional de Entomologia. Meu nome é Rick, eu sou da pós-graduação em Zoologia aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, né? A UFMG. E eu trabalhei na minha graduação com formigas e aranhas, e agora eu trabalho com biogeografia de aranhas. E eu trouxe para vocês um pouco sobre esse pequeno universo, né? Que eu trabalho é bem interessante, que são as formigas. E essa relação dela com as aranhas, né? Ou as aranhas, relação com as formigas. Mas meu foco, ele é principalmente nas aranhas, tá? Então eu vou falar bastante sobre aranhas e depois eu vou falar um pouco mais dessa relação que elas têm com as formigas, tá? Então eu vou abordar às vezes um pouco sobre a morfologia da formiga, entrelaçado nesse contexto, mas o foco são as aranhas. Então vamos lá. Bom, assim, eu vou abordar alguns tópicos. Primeiro, é interessante a gente ver que as aranhas são incrivelmente abundantes, elas perdem ali em abundância e riqueza apenas para os insetos. São o segundo grupo de artrópodes mais abundantes, depois dos insetos. Tem ali, são incríveis indicadores biológicos, e isso é muito importante porque, dependendo da onde a aranha vive, a gente sabe o grau de preservação. Tem aranhas que não vivem próximo a ambientes antropizados, onde tem humanos, elas gostam de ambientes mais preservados ou com serrapilheira específica, ou, por exemplo, tem ali inseto que só vive onde tem uma água incrivelmente limpa e pura, e essa aranha come esses insetos, então se tem esses insetos ali, vai ter tal espécie de aranha ali. Então, depende da espécie de aranha, você sabe o grau de preservação do ambiente. Tem importância médica, tem vários mitos relacionados à aranha, a veneno, a peçonha, né? A gente vai desvendar esses mitos aqui agora. E vamos falar um pouquinho da importância econômica. Mas a importância econômica eu vou falar, abordar principalmente para as formigas, tá? As aranhas também possuem, mas eu vou abordar principalmente para as formigas. E tudo isso aqui que eu falei se aplica tanto às aranhas quanto às formigas, tá? São abundantes, são indicadas, a gente sabe que as formigas são muito abundantes, né? Na verdade. São indicadores biológicos, têm importância médica algumas e para a economia são fundamentais. Agora falando um pouquinho mais da estrutura das aranhas, elas são do grupo dos queliceratos, porque ela tem ali a quelícera, que são como se fossem uns dentinhos, umas garrinhas, né, pequenas presinhas, que elas servem para tanto capturar presas quanto para injetar o veneno. Elas são da ordem Arane e o corpo dela é bem diferente, o que difere mais assim, apesar de parecer, dos insetos, é que elas possuem dois estágmos, tá? Enquanto os insetos possuem três. Esses estágmos são o cefalotórax e o abdômen. O cefalotórax é a cabeça fundida com o tórax. E o abdômen é a bundinha, ou o abdômen mesmo dela. Então ela tem só dois estágmos. Cefalotórax, né, que é fusionado cabeça e tórax, e o abdômen. Tem 8 pernas, tá? Apesar de contar aqui, parecer 10, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse primeiro par aqui não são pernas, são palpos. Esses palpos são estruturas que têm uma função muito importante para as aranhas, que é sensorial e para a reprodução dos machos, tá bom? Mas não são pernas. Então, se vocês veem uma aranha grande contar que tem 10 perninhas, não são 10, são 8. E a maioria das pessoas acha que elas possuem 8 olhos, mas nem todas têm 8 olhos. Alguns grupos possuem 2 olhos, 6 olhos, 8 olhos. Isso pode variar a depender do grupo, tá? E elas têm ali uma estrutura, né, aqui na parte traseira, acho que na outra foto dá para ver melhor, que são as fiandeiras. Essas fiandeiras são estruturas que possuem glândulas especiais que produzem seda, teia. Eu não vou abordar muito sobre a teia porque é um assunto que daria uma palestra inteira. Mas de forma geral, a teia ela é secretada de uma forma de uma gotinha líquida e com as perninhas ela puxa essa teia, estica ela e em contato com o ambiente ao secar, ela fica flexível, ela seca. Então ela é o que é. E as aranhas podem produzir metros e metros de teia, tá, gente? E essas teias podem ter diferentes funções. Podem ser mais pegajosas para poder pegar alimento, pode ser mais forte para poder, às vezes, proteger um saquinho de ovos, para poder fazer o ninho. Então, essa teia ela varia muito também a depender do grupo. Aqui dá para ver aquele cera dela, tá vendo? Como se fosse um dentinho. E aqui o palpo, que a gente falou. Então aqui, né, dividido em cefalotórax e abdômen e os olhinhos.
Agora, comparando ela com as formigas têm três tagmas, que é cabeça, tórax e abdômen bem separadinhos. Deixa eu tirar a tela aqui da frente, acho melhor assim. Tá. Bem separadinhos. E ela é bem diferente dessa questão das pernas, porque ela possui só seis pernas, enquanto as aranhas possuem oito. Então, se vocês veem um inseto ali, uai, quando tem só seis pernas, então não é uma aranha, tá? É uma formiga. Ela tem dois olhos compostos, enquanto a aranha tem várias, né, quantidades, as formigas têm só dois, assim como os outros insetos. E elas são eusociais, né? Aranhas são solitárias na maioria das vezes, com raras exceções. Nem sei se existe exceção na verdade. E as formigas são eusociais. A maioria ela vive em comunidade, inclusive em comunidades muito bem estabelecidas. Matriarcais, claro. Sociedade com matriarcas dá muito mais certo. E apesar de existirem solitárias também, tá bom? Tem formigas que são solitárias sim, elas vivem sozinhas, mas a maioria são eusociais. Aqui dá para ver um pouco melhor os palpos. Nessa foto aqui, essa segunda foto, a gente tem a fêmea e o macho de uma espécie de aranha, né, que é uma Tomizid, a família dela. E aqui dá para ver que o palpo dessa aranha é uma fêmea, não tem nada de especial, mas na aranha macho é possível ver que tem umas bolinhas nela. Essas bolinhas são o bulbo, né, copulatório. É uma característica do macho. Inclusive os taxonomistas usam isso para poder separar fêmeas e macho. E aqui nessa foto vocês conseguem ver mais de pertinho. São como se fossem bulbos, né? Ela usa isso para poder fazer a cópula. Ela não tem um hemipênis, um pênis, então ela usa esses bulbos copulatórios, que cada espécie tem um padrão único. Então, o macho, por exemplo, acho que nessa foto que tá para ver melhor, ele vai ter um padrão aqui, uma estrutura de palpo que vai encaixar especificamente na genitália da fêmea. Então, é muito específico. Então, os taxonomistas têm uma facilidade até em identificação da mesma espécie por isso, porque a- o palpo do macho ele vai se encaixar perfeitamente com o modelo chave e fechadura da genitália da fêmea. Aqui, né, a gente mostra os olhos. Então dá pra ver que, apesar de parecidos, dá pra ver que cada grupo tem um padrão de olho completamente distinto. Aqui a aranha de jardim alicose, por exemplo, ela tem dois olhões e quatro olhinhos aqui embaixo, mais dois assim, ó. Enquanto a papa-mosca fofinha tem dois olhões bem grandes, no característico do grupo, né? Tem olhões na frente e outros pequenos atrás. Deinópide tem dois olhões na frente, dois ocelos pequenininhos aqui. Quitênide, que são do grupo das armadeiras, tem quatro olhos bem padronizados na frente. A Capônide tem dois olhos. A Anápide tem seis olhos. E essa aqui é um Oxyópide. A Oxyópide ela tem um padrão bem distinto de olhos também. Então isso varia muito a depender do grupo. Sobre a alimentação, elas são generalistas, ou seja, elas comem de tudo que é vivo e se mexe. Seja insetos, né? Como vocês podem ver nessa primeira foto, que é o mais comum a gente ver aranhas comendo insetos, mas aranhas não comem apenas insetos, tá? Elas também podem comer pequenos vertebrados, como cobras, pássaros, né? Essa aqui é uma perafóside, que ela é comedora de pássaros. Só que não são todas as aranhas, claro, são aranhas, tem que ser aranha muito grande para poder comer um pássaro, né, gente? E como estratégia de caça, elas usam principalmente o veneno e a teia. É, elas prendem ali a presa e injetam, né, as quelíceras. Na verdade, nem é veneno, né? A gente chama de peçonha. Mas eu coloquei veneno porque fica mais fácil de entender, vocês já estão acostumados. Mas depois eu vou falar essa diferença entre peçonha e veneno. No caso, é a peçonha. E também usam a teia, né? Como na primeira imagem. O inseto vai, fica preso na teia. E também é interessante falar o tipo de digestão delas. Aqui é a fotinho de uma aranha predando um ratinho, né? Coitadinho. A digestão delas, como poucas pessoas sabem, ela é externa. Então elas mastigam, maceram ali a presa e secreta enzimas digestivas. Essas enzimas vão pré-digerir o ser vivo, então eles vão sugar esse suco para dentro, né? Com os nutrientes.
No caso das aranhas maiores, elas conseguem já comer pedaços, claro, mas a maioria é assim, né? Secreta enzimas digestivas e suga esse suco aí, que vai ficar após a digestão externa. É, as aranhas também possuem algumas estratégias de caça bem interessantes. A aranha pescadora, por exemplo, ela fica sobre a água ou em rochas próximas a elas e ela tem serdinhas nas patinhas que permite que ela até ande sobre a água, né? Algumas espécies até andem sobre a água. E elas sentem com as serdinhas a vibração do que está ali. E a partir disso, ela caça os animais aquáticos ou semiaquáticos. Então, vocês conseguem ver que uma pegou um peixinho, coitadinho, e outra pegou uma pererequinha. Então, elas não estão ali isoladas somente a insetos ou a pássaros ou aves. Então, nada está livre de aranhas, tá, gente? Elas estão por quase toda parte. Elas também usam uma estratégia bem interessante que é o mimetismo, na caça. A gente vai falar sobre mimetismo mais pra frente, mas na caça elas usam, principalmente as aranhas do grupo das Tomisidae, elas se camuflam nas flores, elas coevoluíram com as flores. Então, existem as amarelinhas que ficam nas flores amarelas, ou outras que parecem flores brancas e amarelas, roxas. Então, elas ficam nessas flores e só esperam da presa vir, né? São amarelas, né? Como a flor. E aqui a gente consegue ver que tem uma abelhinha, coitada dela, não conseguiu escapar da aranha. Então, ela fica ali paradinha, né? Ela fica de tocaia, só esperando vir e ataca. Essa estratégia é interessante. Deixa eu repetir aqui. É a de alçapão. Vocês conseguem ver que tem como se fosse uma teia aqui por fora? Essa teia, ela serve como se fosse um sensor de movimento. Então, quando o inseto, a presa toca ali, ela sente a vibração e ela automaticamente sai para fora e ataca. Ela falou, opa, alguma coisa encostou lá na minha teia, então ela sai para fora e pega. Essa é a aranha de alçapão. Mas tem outro grupo, né, que é diferente. Ela fica ali na espreita mesmo, né? É uma noturna, fica na espreita. Viu que tá ali no solo andando alguma coisinha, ela só espera o momento certo, quase, e pega, tá? Acho que tem uma de câmera lenta aí. E volta pra dentro da toca. Só que é, algumas aranhas, elas têm estratégias de alimentação muito mais específicas e bem interessantes, na verdade. Essa é uma aranha boleadeira, ela é uma aranha bem diferente. Ela é uma aranha que ela se camufla de fezes. Então ela fica de dia na folhinha, né? Fingindo que é um cocô para nenhum pássaro predar ela. Inclusive ela consegue até imitar o cheiro das fezes. Então ela imita o cheiro, né? O odor, a aparência, porque ela aparece e ela fica ali, né? Uma forma de proteção para ela. E é interessante que o macho, acho que essa foto que dá pra ver melhor, ele é muito menor que a fêmea. Então dá pra ver que ele tem uns palpos aqui, né? Um macho adulto, mas ele é bem menor que a fêmea. Nem parece que é da mesma espécie, mas eles são, porque existem registros do acasalamento, né? Claro, são da mesma espécie. Mas o que deixa essa aranha bem interessante é a estratégia de alimentação dela, porque ela preda mariposas. E é interessante porque as mariposas é difícil de ser pega em teias, porque elas têm ali escamas, né? Por fora dela, um pozinho, que ela não gruda fácil. Só que essa aranha quer comer mariposa, então ela tem uma estratégia interessante para poder capturar essas mariposas. Ela tem como se fosse, é, ela faz uma seda e tem uma gotinha de grude aqui, de cola. Então ela usa essa seda, essa gotinha de cola para poder laçar, né? Uma boleadeira, ela laça essa mariposa. Eu tenho um vídeo aqui que mostra como que isso funciona. A teia dela não é uma teia feita para agarrar mariposa, é uma teia simples. Ela só fica na espreita e ela atrai a mariposa, tá? Mas eu vou falar como que é essa estratégia. Tem na espreita, esperando, esperando, até que a mariposa vem e ela, de forma certeira, laça a mariposa e ela não escapa, ela tá presa.
Aí você pode se perguntar, como que ela faz para atrair essa mariposa até ela? É muito específico isso. Ela tem outra estratégia incrível que ela secreta um feromônio que é muito semelhante ao da mariposa fêmea. Então a mariposa macho ela vai, né, achando que é uma fêmea para poder copular e é enganada pela aquela vontade de copular. Então ela sente o odor, né, as moléculas de cheiro da fêmea e vai atrás de uma fêmea. Só que na verdade é uma aranha que está ali esperando ela para poder laçar e capturar ela. Entretanto, as aranhas não comem apenas. Quer dizer, se pensava que elas comiam apenas, eram apenas predadoras, né? Comiam só insetos. Só que foi descoberta uma aranha bem interessante que ela come essa acácia cornigera, né? Esses corpos de Beltian. Tem uma acácia. Vocês já podem até ter visto ela que tem esses espinhos bem grandes, né? São chamados também de chifre de boi, a caça chifre de boi. São ocos. Eles servem de casa para formigas, né? Essa acácia tem uma relação bem íntima das formigas por isso. E na ponta das folhinhas dela tem esses corpos de Belthium, que é como se fosse um granulozinho doce, né? Um carboidrato rico ali. E essas aranhas comem esse carboidrato, moram nesses espinhos, né? Vivem ali e em troca eles protegem a planta, né? Com uma protocooperação. Só que existe uma saltice de uma aranha bem danadinha que ela come esses corpos de Belt, esses corpos, que é essa bagueira. E é uma aranha bem interessante, né? Até hoje a única descoberta aqui, ela é meio herbívora. Ela também, cara, ela preda algumas larvas, né? Mas ela, quando não tem os corpos de Belt, mas ela come principalmente esses corpos de Belt. Isso é bem interessante, né? Essa descoberta. Então, achava-se que a aranha era apenas predadora, esse grupinho aqui, dessa saltícide, também pode comer esse suculento que a planta produz. Bom, elas possuem vários hábitos diversos e uma grande diversidade. O interessante das aranhas é que elas têm uma plasticidade adaptativa muito grande. Mesmo que elas vivem em uma floresta, o ambiente é todo devastado, plantam, né, soja, o que for, elas conseguem se adaptar rapidamente às mudanças que acontecem. Então, desde que o ambiente ele forneça alimentação, abrigo e condições de criar seus filhotinhos, a grande parte delas conseguem se adaptar a essas condições adversas, né? Seja mesmo próximo de um ambiente antropizado, seja nas cidades onde tem humanos em um jardim, né? Desde que o ambiente seja favorável minimamente, elas conseguem se adaptar. Mas, infelizmente, algumas, né, não conseguem, se adaptar a tempo hábil e acaba ocorrendo a extinção de várias espécies antes mesmo que elas possam ser descritas. E apesar disso, elas têm uma alta diversidade, né, com mais de 53 mil espécies, é, distribuídas em mais de 4 mil gêneros, 138 famílias. Inclusive, até mês retrasado, tinha só 133, 136 famílias, né? Aumentaram mais duas, então eu dei uma atualizada nesse dado. Você já deve ter visto essas estruturas, né, afunaladas nas florestas, né? Ou essas folhas juntinhas com seda, são aranhas que fazem, claro. Além disso, elas estão presentes em quase todos os ecossistemas terrestres, tá, gente? Todas as regiões zoogeográficas a gente encontra aranhas. Seja no Ártico, como uma aranha-lobo, que ela está presente no Ártico, né? Foram encontradas espécies na tundra ártica, com as mudanças climáticas, né? O aquecimento global e tal. Houve o derretimento das geleiras. E isso propiciou ali que alguns artrópodes eles pudessem colonizar essas áreas, porque começou a crescer planta, claro. O problema é que essa aranha no Ártico ela é muito maior. Como tem pouco alimento, ela acaba se canibalizando, então elas comem elas mesmas. E acaba ali comendo muitos outros artrópodes que tem ali, então elas são ali predadoras vorazes e acaba sendo um problema. Essa aqui, como a gironeta, é uma aranha que vive embaixo d'água, literalmente embaixo d'água, todo o ciclo de vida dela. Ela vai na superfície, né, pega um pouco de ar, entra embaixo d'água e faz como se fosse um saquinho de ar. Isso aqui, né, feito com seda e é ar. Ela simplesmente traz ar, né, no abdômen,
coloca ali e faz uma bolinha de ar. Então, em volta dela, fica como se uma camadinha de oxigênio. Onde ela vai embaixo da água, ela preda peixes, ela coloca os seus ovos, ela faz tudo embaixo d'água. É uma adaptação fantástica, maravilhosa que essa aranha tem, é uma das minhas favoritas, assim, em relação ao hábito. E tem também essa aqui, que ela é linda, né? Uma carparaquim. Ela vive nos desertos, ela tem uma perda de água bem lenta, e para se proteger dos predadores, como as vespas, ela simplesmente começa a rolar. Ela estica as patinhas e rola, como se fosse uma roda. Então ela desce as grandes dunas rolando. Eu não achei um vídeo, né? Mas se vocês pesquisarem, talvez vocês encontrem. Ela é bem interessante, tem um hábito bem peculiar. Então elas estão presentes em quase todos os ecossistemas, seja na tundra ártica, embaixo d'água, seja nos grandes desertos, a gente encontra aranha. Além disso, elas têm funções ecossistêmicas fantásticas. Elas são grandes predadoras também, né? Como predam animais, vários artrópodes, várias pragas, são controladoras de praga, então elas têm importância econômica até nas plantações, tá? Elas são predadoras de pragas, são ótimas para fazer o controle biológico. São presas também, né? São fonte de alimento para vários animais, como lagartixa, aves. São fontes de materiais de construção, importantes para a economia nesse ponto também. A seda dela pode ser usada para tanto fazer peças de roupa ou alguns fios sintéticos muito resistentes, mas não apenas por humanos, né? Aves usam teia, assim, frequentemente para poder estar fazendo os seus ninhos. E tem um artigo, né, que ele mostra, acho que foi publicado em 2017, que é estimado que as aranhas elas consomem entre 400 e 800 milhões de toneladas, tá, de insetos, né, de comidas por ano. Então, assim, elas fazem um controle biológico. A gente acha, mas é fazem controle biológico, mas não é grande coisa, não. É sim, porque elas predam entre 400 e 800 milhões de toneladas anualmente. E isso é uma quantidade muito expressiva. Então, né, a gente vê que as aranhas, assim, elas têm uma grande importância, tá, gente? No caso da importância médica, é interessante falar, porque no Brasil, existem três grandes grupos, não grandes, né, mas existem três grupos que são de interesse médico. Por que só três grupos? Todas as aranhas, elas têm veneno sim, tá, gente? Quase todas. A maioria tem. Com poucas exceções, mas elas têm veneno sim. E esse veneno, ele é fraquinho na maioria das vezes, porque é para presa, então ele vai ali, ela prende o inseto, né? Injeta o veneno, ele fica imobilizado ou morre. Só que é para isso, para caça, para predação. Não é um veneno forte que vai matar um humano. A maioria tem um veneno muito, muito fraquinho. Só três grupos de aranhas que têm um veneno assim forte o suficiente para poder fazer algum mal para os humanos. E não é imediatamente, né? Demora alguns dias. Às vezes é uma quantidade baixa que nem faz mal para os humanos, né? Que são três grupos, que são as viúvas negras, vocês devem conhecer, né? Ela é mais redondinha, pequena, ela fica em frestas, em barrancos. E tem como se fosse uma ampulheta no abdômen dela, tá? É bem parecido com a ampulheta vermelhinha. É bem característico dela. A aranha armadeira, né? Que é também bem característica. Ela tem que, como se fossem umas interseções aqui entre as pernas que são brancas e pretas. Tá vendo? Branco, preto, marrom. Então tem umas manchinhas. Ela tem ali umas quelíceras próximas da quelícera, é bem avermelhado, tá? E ela tem essa posição de armar, né? Ela sobe as perninhas como uma forma de defesa mesmo. Tem a aranha madeira que, assim, ela provoca alguns acidentes, mas muito poucos, tá? É raríssimos os casos. E tem a aranha marrom. A aranha marrom, ela tem uma característica, ela é como se fosse um violino. Vocês conseguem ver que em cima dela tem como se fosse um violininho, né? Tem as cordinhas aqui. É realmente isso. Por isso que é chamada de aranha violino. Então, esses são os três grupos de aranhas que têm alguma importância médica, que o veneno dela pode fazer algum mal para os humanos. O restante, gente, o máximo faz uma alergia, sabe? É a mesma coisa com a formiga. Se uma formiga pica, fica o lugar ali com marca, dói, né? Pode machucar. Aquelas aranhas enormes, grandes, né? Que nem a que come pássaro. Ela tem uma quelícera grande, ela pode te machucar, claro. Se você não limpar, pode pegar uma infecção, como qualquer outra mordida, só que não é o suficiente para poder te matar. É muito fraquinho, gente. Então você vê uma aranha amarela, bizarra, com uma caveira nas costas aí, te pica, você, ai meu Deus, eu vou morrer, vou morrer. Calma, não é assim não, tá, gente? No Brasil.
São esses três grupos que são, assim, os que têm algum interesse médico porque a pessoa causa algum mal, mas o restante não. O que pode acontecer, não tô falando que o veneno não vai, assim, te fazer mal. O que pode acontecer é a pessoa ter alguma alergia. Então, se a pessoa tem alergia, claramente, a hora que a aranha picar, ela vai ter uma reação alérgica. Mas, é, fora isso, essas aranhas são as principais. Existe também a teia de funil da Austrália, só que tá bem longe da gente, da nossa realidade. É interessante falar que é o seguinte: existe uma diferença entre peçonha e veneno. A maioria das pessoas acha que mesmo que uma cobra é venenosa, aranha é venenosa, mas tem uma diferençazinha. É relevante? Não é, porque no nosso dia a dia a gente fala, é venenoso. Eu não vou ficar discutindo se uma cobra é venenosa ou peçonhenta. Só que é interessante eu trazer essa informação para vocês. A diferença entre um animal ou um ser vivo venenoso e um peçonhento, tá? Os peçonhentos, eles são aqueles que conseguem injetar a peçonha de alguma forma. Seja a cobra através dos dentes, seja a lagarta através dos espinhos dela, que a hora que for injeta o veneno. Abelhas, tem o aguilhão, o ferrão. É o escorpião, né? Que tem um aguilhão que injeta. A lacraia, a aranha, a própria aranha, né? Ela tem a peçonha porque ela injeta o veneno. É, o que é diferente dos venenosos, tá? Os venenosos, a gente, obviamente, né, são o oposto disso. Eles não injetam veneno. Aqui tem vários exemplos de animais venenosos, né? Como o sapinho lá da Amazônia. Ele tem a pele venenosa. Então, se ele for comido ou pegarem nele, passar nos olhos ou algo do tipo, você vai ser envenenado. Tem esse animalzinho que eu esqueci o nome agora, mas ele é do mar. Ele é lindo, né? Também. Ele é venenoso. Esse aqui é o polvo de anéis azuis. Ele é um dos animais mais venenosos da Terra. Se você tocar nele ali, você pode morrer. Não vai achar um antídoto a tempo. Só que nem são animais, né? Uma forma simples e rápida de falar que se um ser vivo é venenoso não é só você lembrar das plantas. Tem muita planta que é venenosa. Por quê? Ela é ingerida, ela é tocada de alguma forma, ingerida, dá alguma reação, mas não injeta nada, tá? Então a diferença entre venenoso e peçonhenta é essa. Um injeta e outro não. Ah, uma curiosidadezinha, eu sempre gosto de falar porque pouca gente sabe, mas as abelhas, é, elas, o veneno dela tem alguns fins terapêuticos, tá? Então muitas pessoas que têm dores crônicas pegam o veneno, a peçonha, até eu confundo, pega a peçonha dela, né, a picada dela, e usa, porque é como se fosse um anestésico que alivia a dor. Então, às vezes usa nos lábios para fins estéticos, né? Cada doido com sua ideia, mas o veneno dela, o veneno, dependendo da peçonha dela, é bem utilizado para fins terapêuticos. Claro, não façam isso com a cobra. Vou falar um pouquinho de formiga agora, rapidinho. Bom, eles são, né, da ordem Hymenoptera, né, que estão compreendidos ali as abelhas, as vespas e as formigas, são parentes bem próximos. E as formigas, elas são de uma grande família ali, né, que são as Formicide. Existem muitas espécies, aí tem 887.114 espécies, espécimes, tá? Estimado esse número, claro, não tem como saber quantos espécimes de formiga existem, quantos indivíduos existem de formiga, só que tem essa média aí. É, Só que eu acho que esse dado está um pouco desatualizado, porque não tem como ter. Não, 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 na verdade, isso tá na casa dos bilhões ou milhares, tá? É porque eu esqueci de colocar a unidade de medida aqui, tá? Mas está na casa de 887,114, eu acho que milhões ou bilhões. São bilhões, tá? É, Estão ali dispostas em 23 subfamílias, 522 gêneros. É, Essa questão de espécie é interessante. Por quê? Espécie e subespécie tem 29.808. Só que isso aqui é contando com os fósseis, tá? Existem muitas fósseis bem preservados de formiga, só que as espécies válidas têm cerca de 16.027. Pode ter mais, eu não sei se a ciência atualiza constantemente, então provavelmente tem até mais. Deu confundido agora nesses dados, porque eu esqueci de colocar uma unidade de medida, né? Para se é bilhões ou bilhões, mas depois eu lembro aqui e falo com vocês.
E é interessante que as formigas também têm importância econômica, assim como as aranhas, tá? Além delas estarem presentes ali na agricultura, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, muitas pessoas vendem elas em sites. A nossa formiga tanajura tem um valor altíssimo na gringa. 125 euros, é um valor bem alto, né, gente? Então, claro que isso é crime, com certeza. Se a gente for vender formiga, você vai ser preso, não venda formiga. Não comece o contrabando, tá? Eu só trouxe isso aqui como fins informativos. Tá até esgotado aqui os estoques, tá? Elas são vendidas a preços altíssimos, as rainhas, né? Lá na Universidade Federal de Viçosa, onde eu tinha um trabalho com as formigas, a gente tinha um formigueiro gigante dentro de uma sala e a gente criava as formigas lá, né? Para fins de estudo, de pesquisa. Teve um pequeno errinho aqui no meu slide, já conserto. Ah, arrumou. Então tá bom. Elas também são pragas agrícolas, mas eu não chamo bem de pragas agrícolas. Ela tem uma função ecossistema, ela tem muitas funções ecossistêmicas, como por exemplo a manutenção da vegetação mesmo. Então elas fazem a poda natural da floresta são feitas por elas. Nós humanos, claro, invadimos o território delas e acaba tendo essa competição, porque elas se adaptam bem ao ambiente antrópico. Então, mesmo que o humano chega ali e planta um monte de planta, elas vão se adaptar àquilo, né? Como as do gênero Atta, né, essas formigas elas são as cortadeiras, então assim elas causam grandes prejuízos nas plantações de eucalipto. Então vocês conseguem ver que sem folha, coitadinhos, tudo morto. Isso aqui são grandes formigueiros, tá? Podem chegar até 20 metros de profundidade. Formiga vive muito, tá, gente? Vive 20 anos, né? A de Viçosa lá, nossa, tem um formigueiro só de mais de 20 anos. E quando a rainha morre, o formigueiro acaba. É uma pena, né? Mas é isso que acontece. Então elas não são bem pragas, né? Elas têm as funções ecossistêmicas delas. Ela corta as folhas, mas as árvores, a maioria das vezes, brota de novo. Elas também ali têm uma função de dispersar sementes, então, como essa acanthapsis, ela é uma formiga que ela pega sementes, ela come a polpinha, enterra, ou leva para o formigueiro, ou às vezes dispersa para vários lugares, então ela ajuda na dispersão de sementes, uma função maravilhosa. E além de servirem de presas e alimentar várias espécies, elas são grandes predadoras, né? Inclusive são controladoras biológicas, não todas, né? Existem as formigas que consomem plantas e as que consomem são as carnívoras. Então, algumas são controladoras biológicas, sim. Elas predam as lagartas, né? Pulgões, dentre outras pragas agrícolas que acabam nos beneficiando de certa forma. Então, elas têm funções importantíssimas, né? Eu citei aqui poucas, mas elas têm muito mais. Que tem um exemplo de como que ela pode ser alimento, né? Esse aqui é um Acanthapsis. Ele é um hemíptero, tá? Um barbeirinho, um percevejo. E ele é bem pequeno, tá, gente? Essa foto tá maior, mas ele é bem pequenininho. Ele tem uma estratégia de caça bem interessante com as formigas. Ele captura elas, injeta uma poderosa enzima digestiva que derrete tudo que está dentro dela e suga esse líquido. E não só isso, numa intenção de ficar mais protegido, né, com a armadura mais forte, de parecer maior, mais atraente para a fêmea, né, parecer maior para espantar os predadores, ele pega essas carcaças das formigas que ele come, às vezes ele não come, só mata, e cola na carapaça dele. Então ele faz uma armadura de cadáveres. É uma coisa bizarra, mas é um inseto incrível. Que até de curiosidade eu trouxe para vocês que provavelmente vocês não conhecem ele. Agora, o que a aranha tem a ver com formiga, né? Falei de aranha, falei de formiga, mas o que que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, primeiro você tem que saber que existem mais de 200 espécies de aranhas que simplesmente imitam as formigas, né? São ali 16 famílias que elas imitam as formigas. Isso, o nome disso é mimetismo, quando um inseto ele imita outro, né? Com a intenção ali de ou se proteger, e eles podem imitar os hábitos de outro inseto, podem imitar a aparência mesmo, né? Além do hábito, a aparência, né? Para poder se proteger de alguma forma ou de usufruir de alguma forma. Então a gente tem aqui um exemplo da saltadora, né? A papamosca, que é uma aranha bem conhecida, é uma saltícide.
E ela tem uma característica bem interessante que ela, essa, essa espécie, esse grupo, né, essa família, a Salticide, ela simplesmente finge que é uma formiga. Por quê? No ambiente, as formigas elas têm algumas vantagens. Tem muitos predadores que não predam as formigas porque elas são eusociais, né? Elas vivem em grupo, então pode ser perigoso de pegar uma formiga e ser picado por várias outras. Elas têm ali, às vezes, o ácido fórmico, que é incômodo, que é impalatável. Então, existem vantagens, com certeza, em imitar uma formiga. Acho que eu até coloquei aqui que eu coloquei um pouquinho mais sobre. Além de delas poderem ser impalatáveis, né, o gosto ruim ou perigosas, né, tem vários grupos aqui que vivem em grupo, em sociedade, então elas são perigosas, elas mordem, elas machucam. Elas têm espinhos, né, que pode ser machucar. Ela tem um grupo de formiga que lança o ácido fórmico. Então, algumas formigas pode ser um pouco desafiador. E é uma vantagem que as aranhas podem pegar, certo? Então, como uma maneira de proteção, elas mimetizam essas formigas, não apenas na aparência, né, parecer, mas no hábito. Algumas até o feromônio, ela se parece com a formiga, ela anda com a formiga, ela secreta hormônios, ela consegue se infiltrar em formigueiros e comer larvas de formiga, de tão perfeito que é o mimetismo delas. Porque se for ver esse bichinho fofinho, bonitinho, super vulnerável, gente. Olha que coisa linda, vulnerável demais. Então ela tem que se proteger de alguma forma, né? Bom, essas diferenças elas estão relacionadas a diferenças anatômicas na aparência mesmo, mas é, esse grupo de formiga, por exemplo, da Salticide, o que que ela faz? Ela tenta imitar a aparência da formiga da melhor forma possível. Só que formiga tem só 6 pernas, a aranha tem 8. Como é que ela faz, que ela consegue imitar isso? Ela pega o primeiro par de pernas delas e sobe, imitando uma antena, porque formiga tem antena, a aranha não tem antena. Então a aranha pega o primeiro par de pernas e sobe, para fingir que é uma antena, e ficar com 6 pernas. E além disso, dá para ver que ela se parece com a formiga. Ela anda como a formiga. Então ela imita perfeitamente. Se eu falasse com vocês que isso aqui é uma aranha, vocês diriam que é uma aranha? Eu aposto que não, mas isso aqui é uma aranha. A de baixo é uma formiga. Então tá vendo que ela se parece? Então elas imitam as antenas, as pernas, a coloração, a tagmose, para fingir que tem é, 3 segmentos, tá vendo? Parece que tá fusionado aqui, um cefalotórax, mas parece que é cabeça, tórax e abdômen, que são fantásticas. Além dessas modificações morfológicas, elas também mudam o hábito e o cheiro, como eu falei. Então, são estratégias fantásticas. Tem aqui o grupo de formiga, que é a Mirma plata, que ela faz o seguinte, ela tem um mimetismo que é chamado de mimetismo perfeito. Ela imita a forma de andar da formiga. A formiga, se ela anda em zigue-zague, a aranha anda em zigue-zague, é, anda mais rápido, né, do que o normal, porque normalmente as aranhas saltadoras, elas saltam mesmo. Isso é uma forma delas ter uma vantagem, né, porque ela consegue predar muito mais rápido a presa, ela se protege, é uma vantagem para ela. Só que quando ela imita essa formiga, ela acaba perdendo essa vantagem, né, que é a de saltar. Aquela hidrodinâmica, porque o esqueleto dela tem uma hidrodinâmica mesmo, que ela consegue saltar, né, e tal. Ela perde isso, então ela acaba ficando com o poder de saltar baixo. Às vezes ela tem uma dificuldade para poder pegar a presa, né, mas assim, na maioria das vezes é vantajoso para ela, porque ela parece a formiga, anda como a formiga, age como a formiga. Até secreta hormônios como a formiga. Isso é vantajoso para ela. Isso é um mimetismo perfeito, né? Ela é idêntica a uma formiga. Só que também existe o mimetismo imperfeito, né? Que essa aí é a Cilly, é uma saltadora também. Ela não parece uma formiga, mas ela tenta imitar uma, tá? Ela não parece, mas tenta imitar. Ela sobe as perninhas como se fosse uma antena e age como uma formiga. Isso impede que ela seja canibalizada, né? Ou outras aranhas peguem ela. Tem muitas aranhas que comem outras aranhas, sabe? São canibais, são predadoras de aranhas também. Mas ela ainda está suscetível à ave, à louva-a-Deus, né? Ela é colorida, é bonitinha, então não vai ser predada por outras aranhas, mas ainda assim ela está vulnerável, mas é uma estratégia bem interessante. Aqui eu trouxe para vocês explicar. A coluna do meio são formigas, tá? E da direita e esquerda são aranhas. Então, os pesquisadores eles colocaram assim a formiga e colocaram próximas aranhas para mostrar.
qual formiga que essa aranha está mimetizando. Então, assim, quando mixa essas formigas aqui, você consegue ver, ó. Esse exemplo aqui da formiga D, ela é muito parecida com a formiga H, né? São muito parecidas. Já essa outra aqui, ela não é parecida, tá? Opa. A L, ela não é parecida, mas o comportamento dela é idêntico ao da H, entendeu? Então, ou a formiga ela vai ser muito parecida com ou a aranha vai ser muito parecida com a formiga, ou ela vai imitar o comportamento dela. Que eu falei, o ruim disso é que ela pode perder muito da sua a habilidade original. Ela vai ter uma carapaça às vezes mais resistente, que ela vai perder velocidade. Ela até ganha a velocidade, mas ela perde ali o poder de saltar, de predar a presa. Ela vai ter que armar outra estratégia para poder estar pegando a presa, porque ela perdeu aquela capacidade que ela tinha, né? E evolutivamente, mas claro, não é uma perda, né? Se ela está sobrevivendo, até porque ela conseguiu se adaptar a isso, é uma estratégia para ela que dá certo, que funciona, então não é uma perda, é um ganho para ela, tá? Então, evolutivamente não foi uma perda, foi um ganho. O outro problema disso, né? Mais ou menos problema, é que em algumas espécies reduz a habilidade de reprodução, porque os abdômenes elas se modificam de uma forma tão expressiva que acaba tendo dificuldades na cópula. Então pode atrapalhar um pouquinho na cópula, tá? Gente, era só isso, tá? Só, né? Só isso, uns 40 minutos aí de falar um pouquinho. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse pequeno mundo das aranhas e das formigas, tá? E tenham visto um pouco dessa relação, da importância desses grupos. E a gente se vê talvez em uma próxima oportunidade. Até mais.